Amém, queridos. Nós vamos estar recebendo o pregador dessa noite, meu querido esposo. Amém. Leãozinho para os íntimos. Amém. Por favor, estenda suas mãos, esteja abençoando a vida dele. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Franciel. Pai, ele é um canal da sua voz, das suas bênçãos, Senhor, principalmente para a minha vida. Peço que o Senhor derrame sobre a vida dele sabedoria, discernimento. Teu óleo santo esteja sobre a vida dele, Senhor. Prepara a terra dos nossos corações para receber a boa semente nessa noite, que ela seja frutífera, Senhor. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Graças e paz, queridos, amém? As 500 pessoas não estão aí não, gente, não é possível. Graças e paz, queridos, amém? Agora sim, agora melhorou. Estou muito nervoso, bastante mesmo. Chega a dar aquela dor no estômago, sabe? Né, Cid? Dá aquela... Mas amém. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 17, versículo 24 ao 27. Amém? Está na NVI? Mais fácil entender. Jesus. Amém. Diz assim, ó. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, ele respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Jesus lhe disse: então os filhos estão isentos. Mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 1 estáteis. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Amém? A gente está na quarta profética, falando sobre os milagres de Jesus. E fiquei incumbido, né? É até difícil falar as palavras, né? De falar um pouquinho sobre esse milagre. Confesso para vocês que quando a gente vai ler, vai pensar naquilo dali, é um trecho, né? Uma passagem tão curta, ao mesmo tempo tem uma profundidade muito grande e é até um pouco difícil, desafiador de estar ministrando isso, né? Que é simples, né? Precisava pagar, não precisava, ele foi lá e tem um milagre. Mas com isso tudo, eu queria introduzir essa mensagem falando um pouco sobre o contexto disso. Quando ele está falando ali que no versículo 24, que ele estava chegando, né, que os coletores de impostos, ele cobrou ali, perguntou a Pedro, né? Jesus, o seu mestre não paga imposto? Nesse caso não era imposto civil, era imposto religioso, porque já era costume de judeus, uma vez por ano, se eu não me engano, pagar esse imposto para que mantivesse ali o templo, entende? Só que a gente vai estudar um pouquinho a palavra ali. Juninho até me deu uma chave ali no domingo. Aí eu comecei a estudar, fui pesquisar realmente sobre isso. E a palavra fala que, coloca para mim por favor, em 1 Samuel capítulo 17, no verso 25. Jesus ali nesse contexto, ele não precisava pagar esse imposto. Olha que interessante. 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Isso. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Ou seja, nesse contexto aqui, Davi, ele matou Golias e com isso, pela palavra do rei, toda a descendência de Davi não precisava pagar mais os impostos.
Só que é engraçado, porque Jesus chega ali e os coletores de impostos, a primeira coisa que faz é indagar Pedro sobre isso. E se a gente for pensar um pouco sobre isso, é incrível, porque essas pessoas que indagaram Pedro, que indagaram ali, são pessoas que são conhecedoras da lei. Eles sabiam da lei. Ali eles queriam indagar Jesus, por que Jesus não precisava pagar imposto? Poxa, aí Jesus ia ter que explicar lá que era da linhagem de Davi, ter que comprovar e tal. E olha que doideira. Por quê? Jesus não precisava, e mesmo assim ele fala para Pedro ir lá pescar, né? E o que me chamou a atenção um pouco nesse texto é a indagação maliciosa. Os que estavam indagando Pedro, além de conhecer a lei, eles não temiam a Deus, porque eles tentaram induzir a Pedro ali uma pulga atrás da orelha. Peraí, Pedro, você está andando com o seu mestre, você tem que basicamente refletir, tem que ser igual a ele. Peraí, então quer dizer que seu mestre está vindo para cá, usa o templo e não paga imposto? Não precisa? E Pedro ele firma, não, ele paga sim. Olha que interessante. Às vezes, as pessoas que conhecem a lei, que conhecem a Bíblia, cara, ela usa textos fora de contexto para poder induzir a gente a fazer aquilo que ela queria. Ou fazer com que a gente erre. E aí vem o que? A acusação que você errou. Mas dentro da palavra, dentro da lei. Porém, igreja, uma coisa que me pegou muito é isso. Às vezes, nós somos essa pessoa que ao invés de atrair as pessoas para a casa do Pai, para atrair as pessoas para próximo de Jesus, a gente acaba fazendo com que ela vá, se distancie daquilo, sabe? Às vezes, a gente está ferido com a igreja. Cara, isso é um momento muito perigoso. E quando você se fere com a igreja, você fere, na verdade, com pessoas, porque a igreja é o corpo de Cristo, é Cristo. Você não vai se ferir com Cristo, mas você vai se ferir com um líder religioso, alguém que está perto de você. E ao invés da gente se aproximar de Jesus e tentar entender por que Jesus está fazendo isso, esse cenário, a gente faz o quê? A gente pega e começa a procurar nas escrituras algumas coisas, algumas palavras, talvez fora de contexto, para poder anular aquilo que eu quero fazer, ou que eu não quero fazer, que eu não tenho vontade. Um exemplo. Quantos aqui conhecem pessoas que não são dizimistas nem ofertantes e querem provar para você que a Bíblia fala que não precisa? Ainda fica indagando assim, não, mas no Novo Testamento Jesus não fala sobre o dízimo. No Novo Testamento não fala que tem que dar o dízimo, então não precisa dar o dízimo. Cara, Jesus está falando aqui no texto mais à frente, a gente vai chegar ali, ele fala o quê? Para que não venha escandalizar, vai lá e faça. Ou seja, ao invés da gente ficar procurando justificativa, é melhor a gente fazer o que você sabe que tem que fazer. Só que essas pessoas que começam a ficar feridas e se ferem muito, principalmente na área financeira, eu acho que é uma das coisas assim que mais tem derrubado grandes homens, grandes pessoas ministerialmente, é a vida financeira, é a parte financeira. E quando um cai, aquele líder religioso, ou alguém que você confia, ele cai, ele erra, você ao invés de estar focado em Jesus, você acaba focando no erro e acaba querer justificar agora os seus erros com palavras fora de contexto. Então a escolha de Jesus nesse contexto foi o quê? Foi fazer com um milagre, fazer algo acontecer. Ele vai prover aquilo que ele não tem necessidade de comprovar. Para quê? Para que não venha escandalizar, para que não venha fazer com que as pessoas comecem a indagar ou errar. E querido, eu queria trazer uma reflexão para a gente. O que nós temos feito dentro da casa do Senhor? Quando eu digo dentro, não é fisicamente aqui. O que nós temos feito com a nossa vida? Porque nós entendemos que nós somos a igreja, amém? Se nós somos a igreja, onde eu estou, a igreja está. Porque nós somos o corpo, amém? E o que nós estamos fazendo com o corpo? O que nós estamos mostrando para aqueles que não são? Será que a gente está nesse contexto aqui de ficar indagando ou entrando na roda de pessoas ali, quando começa a falar mal de igreja, a gente começa também a falar mal de igreja? Entende? Tá rolando alguns memes, algumas situações aí, né, que vocês sabem aí de algumas pessoas que eu não vou citar nomes. E assim, é engraçado pra gente, tá no meio aqui, legal. Só que isso tá muito além.
Esse dia eu estava conversando com alguns amigos meus, jogando videogame, e começou a vir brincadeiras desse meme. Vocês sabem o que eu estou falando aí de igreja, né? Questões de igreja. E de pessoas que nem vão na igreja e que nem gostam de ir na igreja. E falando aquilo assim natural. Ou seja, tá, cara, independente se está certo ou errado, tá escarnecendo. Aí na minha posição, na hora, a vontade que eu tive de... Porque rir, a vontade de rir, de entrar na zoação, de brincar. Cara, na hora que eu ia falar, veio assim muito forte um temor e um silêncio. Eu fiquei em silêncio, aí o pessoal começou a falar lá. E me perguntaram o que eu achava sobre isso. Eu falei, gente, eu não tenho nem resposta para falar sobre isso. O que eu fiz? Falei, galera, deixa eu sair rapidinho que tem que mexer no negócio aqui. Puf, caiu, derrubei. Por quê? Senão a gente começa a entrar nessa de pessoas conhecedoras da lei, ao invés de trazer para perto, a gente acaba, sabe, empurrando. Aquilo que eu falei há um tempo atrás, quando ministrei sobre o cego de Jericó, que às vezes a gente está na multidão, a gente está mais próximo de Jesus do que aquele que precisa, ao invés da gente, na multidão, chamar para perto, a gente faz como a maioria. A gente, não, fica na sua aí, cara, não, isso aqui não é para você não. E pelo contrário, Jesus, ele chamou todos, ele quer ganhar todos. E a gente precisa fazer com que a vontade de Deus, que é expandir o reino, acontecer. Talvez você se pergunte assim, mas o que isso tem a ver com essa mensagem? Cara, tem tudo a ver, porque esse texto que a gente está lendo aqui é nada mais do que a provisão do Senhor. E é sobre a provisão que eu vou falar um pouco mais essa noite. Porque a provisão do Senhor, ela só vem com obediência. Se a gente não andar em obediência, cara, a provisão do Senhor, ela não vai vir. Porque a gente, muitas das vezes, a gente quer o quê? A gente quer o meu, o eu, o egocentrismo. Não é, eu vou fazer. Não, deixa comigo. Só que quando dá um BO, quando dá um problema, a primeira coisa que a gente faz é procurar um culpado. A gente não olha pra gente e culpa a gente. Peraí, por que eu tô passando essa situação? Por que eu entrei nessa? Por quê? Porque fui eu. Não, mas eu entrei nessa porque eu escutei fulano. Eu entrei nessa porque Deus não me avisou. Cara, não tem a ver com isso. E é engraçado, porque eu até coloquei aqui que a maioria dos problemas que a gente entra, muitas das vezes é a gente mesmo que entra, é a gente que escolhe. E a obediência, ela tem que ser dia após dia. Não é simplesmente, eu vou obedecer agora, mas amanhã eu não. Ou então o pastor, a liderança dá uma direção. Às vezes Deus dá uma direção, e a gente, ao invés de ir pela direita, a gente quer ir pela esquerda. Ao invés da gente ir para frente, a gente quer ir para trás. Porque a gente acha, não, ele me deu a direção, mas eu não quero pegar essa direção. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero. Aí depois Deus vai prover. Sabe? Às vezes a gente entra em dívida, querido. Olha que doideira. A gente entra em dívida sem necessidade. E às vezes a gente fala pra gente mesmo, não, eu vou comprar porque eu quero, eu desejo. Aí depois Deus vai prover. Alguém já ouviu essa frase? Deus vai prover. Cara, eu já falei essa frase um bocado de vezes. E tipo assim, eu não entendia que Deus, ele vai prover, claro, mas ele vai prover para quem tem obediência. Porque a palavra fala o quê? Que nunca viu um justo passar necessidade, né? Faltar alguma coisa. Por quê? Porque quem é justo? Justo é aquele que obedece. Cara, é incrível. E a provisão do Senhor, a provisão de Deus, ela alcança aquele que obedece. Amém? Então, querido, primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é: vamos evitar da gente... Deixa eu pegar a palavra que me perdi. Escandalizar o reino de Deus. E é muito fácil a gente escandalizar com as nossas atitudes. É muito fácil a gente colocar a culpa em outro. A gente, sabe, às vezes você está em alguma situação, entrou em algo, você sabe que não era para estar, mas na hora que você tem que reconhecer que você errou, você não reconhece, a gente não reconhece, a gente prefere culpar alguém. E às vezes o culpar alguém, você está afastando as pessoas em volta. Por quê? Quantas vezes você já ouviu alguém ferido culpar o pastor da igreja? Para pessoas que nem é da igreja. Então a pessoa que não é da igreja, que, poxa, está ali, que você está para falar sobre o reino, falar sobre Jesus, e essas pessoas, ela começa a ouvir você reclamar do seu pastor, reclamar da sua liderança, por algo que não foi concretizado na sua vida, porque você não obedeceu.
Só que é muito fácil olhar para mim e falar, não, peraí, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou fazer isso, vai dar certo, porque Deus vai prover, porque Deus ele não vai deixar eu passar vergonha. Só que o que a gente tem feito? Tem obedecido? Porque a provisão do Senhor, ela só vai acontecer quando tiver obediência. Anote isso, a obediência que leva à provisão do Senhor, amém? Quando eu estou falando aqui sobre a provisão do Senhor, ela vem com obediência, é porque no texto a gente leu que Jesus, ele fala para Pedro o quê? Vai pescar. Ele não fala isso? E o que Pedro faz? Pedro vai pescar. Cara, obediência. Pedro estava andando do lado de Jesus. Quantos milagres Pedro já não viu Jesus fazer? Quantos milagres que ele não participou com Jesus ali? Aí ele olha para Jesus, aí Jesus fala, vai lá pescar. E ele não vai. Ele poderia falar assim, não, Jesus, que isso, mandando eu pescar? Que isso, se você levantar aqui, tá conversando com o Brandão ontem, né? Se levantar aqui a mão e pedir uma oferta para pagar o imposto, tem certeza que um vai dar um pouquinho, a gente vai pagar isso aí. Mas não, cara, a obediência. Quer ver que é incrível? Às vezes Deus quer tirar algo de você que você ama muito, porque Ele quer prover algo muito maior na sua vida. Só que a gente fica preso naquilo que eu amo. Quando a gente lê a história de Abraão, cara, a gente aprende o que ali? A provisão do Senhor, não é? Quando você lembra assim, a história de Abraão, cara, Isaac, Abraão pegou seu filho, levou lá em cima, ia matar. Na hora que ele ia matar Isaac, Deus fala, para, e ele proveu o cordeiro. É muito bonito falar, poxa, Deus proveu o cordeiro apareceu exatamente na hora que ele ia, né, sacrificar seu filho. Cara, é lindo, não é bonito, gente? É ou não é? A provisão do Senhor. Mas e a obediência antes? Como é que fica a obediência antes? De pegar aquilo que você mais ama e Deus falar, pega isso que você mais ama e você vai sacrificar, você vai levar. Cara, a obediência. O que aconteceu com Abraão quando ele desceu ali do monte, cara? Olha o que Deus fez na vida de Abraão, na descendência de Abraão. E até hoje a gente fala de Abraão. E olha quanto tempo se passou. Por causa de quê? Da obediência. Então, o que vai levar a gente à provisão do Senhor, ao milagre do Senhor, é a obediência. E a obediência, ela tem que vir juntamente com o quê? Com uma atitude. Porque não adianta também você ser obediente e ao mesmo tempo ser omisso. Ser obediente e não ter atitude de avançar, não ter atitude de levantar, de correr atrás. Ser obediente, não, vou obedecer a palavra de Deus, espera aí. Fazer igual aquele jovem rico. Não, eu nunca matei, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não uso droga. Não, eu sou um santo, eu não peco, cara, eu sou top. Mas aí tem a atitude de você avançar. Jesus fala assim, então vai, já que você é top, vai, larga isso tudo aí e me segue. E a atitude. Ele obedeceu todas as leis, não é isso que a palavra fala? Que ele obedecia todas as leis. E ele deixa claro que ele conhecia as leis, que ele conhecia a palavra. E ele deixa claro, eu obedeço tudo que o Senhor está falando. Aí Jesus fala, então pega aquilo que você mais ama, larga isso, porque o que eu tenho para você é muito maior. Larga isso e me segue. O que ele faz? Ele não segue. Por quê? Porque ele está preso naquilo que ele tem, naquilo que ele conquistou, naquilo que ele amou. E Deus, Ele está com a provisão assim, cara, próximo da gente. Só que sem obediência não vem provisão. Sem obediência não vem provisão. Olha que interessante. Cara, eu conheço muitas pessoas que gostam de comprar, mas não gostam de pagar. Triste, né? Aí depois quer vir na provisão, fala, não, Deus vai prover. Mas peraí, na hora que foi fazer a compra, na hora que foi comprar lá, a pessoa não faz cálculo, ela não pensa. Às vezes a pessoa quer comprar uma casa, mas ela não tem condição de ter aquela casa naquele momento. Mas ela fala, não, é meu sonho. Deus falou comigo que vai me dar uma chave. E essa chave é a chave da minha casa. Aí ele não olha o contra-cheque dele, ele não pensa que ele pode desempregar lá na frente, sabe? Não, eu vou na força do meu braço. Se um dia eu perder o emprego, cara, eu vou capinar, eu faço qualquer coisa. Amém, cara, glória a Deus, você é um cara trabalhador. Mas e a provisão do Senhor? Você está obedecendo para poder suprir isso? Porque é muito fácil a gente, não, vou ali, vou passar ali e amanhã Deus proverá. Amanhã
aquele famoso ditado, né? Se eu não pago, ele me paga, como é que é? Tô duro que Deus lhe pague, né? Não pode, gente. Por que não pode? Porque Deus, Ele quer abençoar aquele que busca a obediência. E, tipo assim, tudo que a gente vai fazer na vida, gente, a gente precisa falar com Deus. Mas às vezes você pode estar se perguntando assim: poxa, França, você está falando então que mas para comprar um carro ou uma casa eu tenho que perguntar a Deus? Claro. Mas é claro. Por quê? A gente não fala que Deus é nosso pai, amém? É ou não é? O que o pai representa para um filho? É uma segurança, é um conselho. Quem é pai aqui? Quando o seu filho vem te procurar e te pedir um conselho, o que você vai fazer? Você vai dar um conselho ruim para ele? Você vai falar para ele: não, pera aí, eu vou te dar pedra, toma. Não, você vai fazer o quê? O melhor que você pode, porque ele é você é pai dele, ele é teu filho. E imagina Deus olhando para a gente, que nós somos filhos, nem pergunta nada, quer decidir tudo pela força do braço, e depois que dá ruim, porque você não perguntou a Deus se era propósito, se era vontade, ou se era permissão, simplesmente fez. Depois Deus que vai me ajudar, Deus que vai me abençoar, Deus vai prover, porque eu não vou passar vergonha que eu sou da igreja, né? Não, sou da igreja. E é tão sério isso que a gente olha, pouco tempo, né? Eu vou falar da minha idade um pouco aqui, né? Mas uns 20 anos atrás, um pouquinho mais, na época do William, assim, mais ou menos. É incrível que antigamente a gente chegava numa padaria num lugar sem dinheiro, o que a gente falava? Coloca na conta aí, eu sou crente. Opa, sou crente? Não, pode colocar aí na conta. Amém? E vocês não é dessa época não, gente? Não, eu lembro que eu ia lá na padaria perto de casa lá e falava assim: não, coloca no nome do meu pai aí. Nem seu pai, o Assis, o crente não, pode botar aí, pode, eu sei que vai pagar. Hoje, fala que é crente para ver. Fala. Você sai dali, meu filho, com a mesma mão que você entrou, sem nada. Por quê? Porque a gente escandalizou. Porque a igreja se aproveitou, né? A igreja, né? Nós, seres humanos, nós nos aproveitamos da situação e não corremos atrás para justificar, né? Para poder pagar aquilo, para poder honrar o nosso nome. Aí depois vai falar: não, mas Deus vai prover, varão. Fica tranquilo que Deus vai prover. Amém, Deus vai prover. Mas quando você se tornar obediente, às vezes você pode estar pensando: não, mas eu tô nessa. Sem querer, cara, eu não pensei, eu me endividei, eu não tenho como pagar, não sei o que eu vou fazer, e hoje eu entendo. Então quer dizer que agora eu que tenho que me virar? Não. Em certo ponto. Por quê? Quando há arrependimento, Deus entra para a providência. Porque o filho pródigo, o que ele fez? Ele largou tudo aquilo que o pai deu, deixou tudo para trás e foi viver a vida dele. Quando ele viu que não tinha mais nada, que ele perdeu tudo, e ele entende que ele tem que voltar para a casa do pai, ele volta em arrependimento. O que o pai dele faz? Dá tudo de novo. E Deus está falando essa noite: eu faço milagre na sua vida, mas depende de duas coisas: arrependimento e obediência. Sem os dois, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sem o arrependimento e sem a obediência, cara, a gente vai ficar andando, dando volta. E cada vez a gente vai piorar, igual uma bola de neve. Começa um pouquinho ali, daqui a pouco vai crescendo. Quando vai ver, a gente está todo enrolado, está tudo atribulado. E às vezes é porque ou Deus te pediu aquilo que você ama e você não entrega, e Ele quer prover para você não aquilo só que você ama, Ele quer prover para você muito mais. Mas a gente fica pego nas coisas pequenas, ou nas coisas que a gente mesmo entrega, que a gente mesmo se entrega, né? Que a gente vai e começa a agir errado, fazer as coisas de qualquer jeito, e depois que Deus vai prover. E não vai não, porque Deus ele só vai prover aquele que tem obediência e aquele que busca o arrependimento contínuo, amém? E nesse texto aqui, querido, o que me ficou martelando foi que a provisão do Senhor, a provisão de Jesus aqui foi nítida, porque ele fala para Pedro ir pescar e ele paga o imposto dele e o de Pedro, ou seja, ele pagou 2, dobrado, né? Pedro nem pediu e mesmo assim Deus proveu para ele.
É assim que funciona quando a gente tem entendimento e obediência. E quando ele fala assim com Pedro: Pedro, vá pescar e o primeiro peixe que você pegar, vai estar ali a moeda, vai estar ali o milagre. Amém? Vocês entendem isso? Vai pescar. Eu falei com o Brandão ontem, cara, isso ficou martelando na minha cabeça. Por que Jesus pediu Pedro para ir pescar, cara? Eu fiquei com isso na minha mente. Eu fiquei uns 3 dias pensando nisso. Por que Jesus, cara, mandou Pedro ir pescar? Jesus já tinha feito um monte de milagre, que nem eu falei aqui, cara. Você imagina, desculpa aqui, né? Sabe como é que eu sou, né? De bobeira aí, mas sem entender. Eu imagino na minha mente pecaminosa, cara, Jesus poderia muito bem ir lá naquele cara que está cobrando o imposto, né? Que está falando sobre o imposto, e tirar a moeda atrás da orelha dele. Imagina, olha que moeda que paga aí. Ou então ele podia colocar a mão no bolso e puxar a moeda. Cara, Pedro podia olhar para ele e falar: Jesus, cara, estala o dedo aí, vai vir um passarinho e vai jogar essa moeda aí. Mas por que vai mandar Pedro ir pescar? Isso ficou na minha cabeça. Por que Jesus mandou Pedro ir pescar? Aí me veio, quando eu estava escrevendo isso, eu pausei, dei um espaço para baixo e coloquei o que veio na minha mente. Entendi o que o Espírito Santo estava falando. Jesus falou para Pedro ir pescar porque ele era pescador. Cara, isso abriu a minha mente, porque a provisão do Senhor está naquilo que você sabe fazer. A provisão do Senhor está naquilo que a gente, é no nosso ambiente, no ambiente que Ele colocou a gente. Mas às vezes a gente quer correr atrás de outras coisas, fazer outras coisas em outros ambientes, para que venha a provisão do Senhor. E não, Jesus está falando: filho, você é pescador, vai pescar, e o primeiro peixe vai estar ali o milagre. E quantas das vezes Deus está falando para a gente pegar aquilo que a gente sabe fazer de melhor, sabe? Que é a nossa identidade. Ó, eu vou suprir na sua identidade, eu vou suprir no ambiente que você está, mas a gente quer tirar o ambiente, entrar em outro ambiente, porque a gente acha que Deus não vai prover, porque a gente acha que, não, se eu mudar aqui a trajetória, Deus vai prover. E isso ficou martelando, porque na nossa mente, pelo menos na minha mente, o ambiente de Pedro nesse momento era o quê? Mar. O ambiente era esse, na minha concepção. O ambiente de Pedro era mar, porque ele sabia pescar, ele era um bom pescador. Jesus encontrou ele estava no barco, ele estava pescando. Jesus, ele fala assim: não, você não pegou nada essa noite, mas vou fazer um milagre. Então na minha mente era um mar, era aquilo, a coisa grande. Mas na verdade eu entendi que o ambiente de Pedro nunca foi o mar, sim a pesca. Porque Jesus, ele fala assim: ó, filho, você é pescador de peixe, mas eu quero fazer você virar um pescador de homens. E quando Jesus fala: Pedro, Simão, vai pescar, cara, ele está falando: pega aquilo que você sabe, o seu ambiente, a sua identidade, porque eu vou prover em cima da sua identidade, do seu ambiente. E nesse instante, aí sim, quando puxa, aí vem. Cara, eu fiquei, Willis, não tem noção, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei: cara, que incrível. Aí a gente começa a olhar pra gente, né, pra nós mesmos, o que a gente fez no passado e o que a gente está fazendo hoje. Será que a gente está no ambiente onde Deus nos colocou? Será que a gente está usando a ferramenta que Ele deu pra gente? No caso aqui, a ferramenta era a pesca, sabe? E você? Eu queria perguntar para você refletir: qual é a ferramenta, qual é a sua identidade, qual é o ambiente que Deus te colocou? Você está no seu ambiente? Porque o propósito de Jesus nunca mudou na vida de Pedro. O propósito era que ele fosse pescador. Ele nasceu pescador e ele morreu pescador. Olha que interessante, cara. E Deus te chamou, te deu identidade, e às vezes a gente está querendo correr dessa identidade. Às vezes a gente está, ao invés de a gente cair de braçada, sabe, nas águas do rio que Deus tem colocado pra gente está com medo. A gente está dentro do barco, o barco está querendo afundar aquela tempestade toda. Jesus do lado de fora falando: vem, filho, vem andar sobre as águas, vem viver o milagre. Mas a gente fica pego aonde? No barco. A gente fica pego naquele, não, o ambiente que eu estou, ambiente de tempestade. Ah, não, sabe? Aquela pessoa que bota a mão aqui assim, ó. Ó, tá tudo difícil, não tá dando nada certo. Cara, tá dentro do ambiente da tempestade. E onde Jesus está falando: o ambiente que eu tenho para você não é a tempestade. O ambiente que eu tenho para você é para você viver no milagre. É dia após dia no milagre. E tem maior milagre do que a gente acordar de manhã e respirar, querido. Não tem milagre maior.
A gente não pode nem falar, amanhã eu vou fazer, porque você não sabe se a gente vai acordar amanhã. Porque isso pertence a Deus, é o milagre de Deus. Então todos os dias Deus está nos dando a oportunidade da gente obedecer a palavra, da gente ter atitude e da gente poder nos arrepender, para que aí venha sim tudo aquilo que Ele tem prometido para a gente, que venha a provisão do Senhor em nossas vidas. Porque quando a gente fala de provisão, às vezes a gente só está pensando em parte financeira. Ah não, Deus vai prover, que eu estou passando dificuldade. Cara, Deus vai prover tanta coisa na sua vida, Ele já proveu tantas coisas na sua vida, na minha vida, e a gente não consegue enxergar, a gente fica preso na tempestade, a gente fica preso no deserto, ao invés da gente avançar. Assim como Ele está ordenando, pega aquilo que você mais ama e sacrifica, pega aquilo que você mais ama e traz para mim, me entrega. Não, a gente fica, não, se eu amo isso, eu quero agarrar naquilo. Cara, você vai morrer no deserto com aquilo que você mais ama. E Jesus está falando, eu não quero isso para você. Eu quero que você ande sobre as águas, eu quero que você passe no deserto com a sombra. Eu não quero que você fique pegando sol o dia inteiro, sabe? Ele quer cuidar de você, assim como o pai cuida de um filho. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de mim. A gente precisa estar próximo dEle. Nós precisamos a cada dia mais nos arrepender, a cada dia mais entrar em obediência, querido. Se você recebeu uma orientação de um líder, se você sentiu que Jesus falou algo com você, faça. Porque se você fizer, eu tenho certeza que pode ser a coisa mais doida do mundo, Ele vai prover, porque é Ele que falou. Amém? Para finalizar aqui, a conclusão. Jesus, Ele nos ensina que na palavra, que nós precisamos evitar o escândalo, nós precisamos fazer aquilo que seja correto. E você já reparou que a gente só justifica o que não está correto? Já pararam para pensar nisso? A gente, pelo menos eu, cara, toda vez que acontece uma situação no trabalho, ou seja, na igreja, ou com alguém, que eu acho que eu estou certo, eu quero justificar, eu já estou errado. Porque a justificativa é para que, quando você tem dúvida. Agora, quando você tem a certeza do que é, você não vai justificar, você vai pegar e vai fazer. Então Jesus, Ele poderia justificar ali, eu não preciso pagar esse imposto, eu não preciso fazer isso. Ah, mas por quê? Ah, ia falar lá, eu sou descendente de Davi, não sei o quê. Cara, Ele simplesmente pagou, Ele simplesmente fez. Então, querido, se você hoje, até hoje, tem alguma dúvida do reino de Deus, sobre ofertar, sobre dízimo, sobre essas situações, cara, e você sabe que Jesus está falando para fazer, faça. Mesmo que pareça loucura, se foi Jesus que falou, você sentiu, faça, porque Ele vai prover. A provisão virá, mas ela caminha junto sempre com a obediência. Guarde isso. A obediência que vai levar a provisão do Senhor. E o milagre pode estar naquilo que você já sabe fazer, mas precisa estar no lugar certo, com o coração certo, no ambiente certo. Amém? Pode vir, Thalita, o louvor, por favor. Eu queria encerrar, querido, exatamente com isso, naquilo que ficou me martelando o tempo todo. Jesus pediu um pescador para ir pescar. Ele é o dono do milagre, Ele podia pedir qualquer um para ir pescar, Ele poderia fazer de qualquer forma acontecer, mas Ele pediu um pescador. Então, querido, quando você começar a se indagar, por que as coisas não estão andando, por que sua vida talvez esteja atribulada, seja, sabe, parecendo um monte de nó, tudo dando errado, pare, vá para os braços do Pai, vá para a oração, pergunte a Ele: Pai, se eu errei, se eu entrei sem perceber, se eu estou nessa situação difícil, pelo menos esclareça, me mostre, que eu tenho certeza que Ele vai mostrar. Eu tenho certeza que Ele vai prover tudo na sua vida, desde que você for obediente à palavra dEle, obediente a Ele, e desde que você tiver a atitude de querer resolver e arrependimento. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa, a cada dia a mais, nos dar entendimento de onde a gente está, de qual ambiente a gente tem, e qual ferramenta a gente tem para poder para que Ele venha prover tudo em nossas vidas. Amém. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Pedimos esse coração quebrantado